Vamos conversar sobre o sono, um assunto que gera muitas dúvidas, muita ansiedade, e eu sei que é um assunto que as mamães levam muito para o consultório, e quem vai nos ajudar a compreender um pouco sobre esse tema é a nossa pediatra, a doutora Fernanda. Bem-vinda novamente. Obrigada. Fê, mamães chegam desesperadas no consultório falando sobre o sono. O que você pode nos falar sobre esse assunto? Sono é a principal queixa que eu escuto. 2 dicas. Sono de criança é diferente de sono de adulto, e uma criança dormir bem não é sinônimo da criança dormir a noite inteira. Crianças despertam de noite. Olha só, já começa por aí. Já começa por aí. Para baixar a expectativa, vir para a realidade, que criança acorda de madrugada. Eu sempre falo, quando a mulher está grávida, que ela se prepare para essa questão da privação do nosso sono, porque as crianças, elas despertam. E por que acontece esse despertar? E o que é um sono saudável? Um sono saudável é a criança acordar bem, né? Que ela se desenvolva, que cresça adequadamente, porque um sono não adequado vai estourar na estatura da criança, ela não vai crescer direito. Em relação aos despertares, depende muito da idade de cada criança. Por exemplo, um recém-nascido, ele não faz, o ciclo dele não é de 24 horas no dia. Os ciclos de recém-nascido, até 28 dias de vida, é a cada 3 horas. Então é ciclo sono, vigília bem curtinho. Dorme 2, 3 horas, fica uns 40 minutinhos acordado, dorme mais um pouco. Então, na verdade, não são despertares, é realmente a criança acordando, é o ciclo de sono dela. Mas crianças mais velhas, então. Sono, excesso de sono, sabe quando a criança está com muito, assim, tá no final do dia, tá baixando o farolzinho, do nada a criança acumula cortisol e começa a correr por tudo, e tende a não ser uma noite muito boa. Nascimento de dentes, criança vai ficar doente, doente sempre atrapalha sono, né? Criança doente não tem. Aprender uma habilidade nova, toda vez que a criança aprende uma habilidade nova, ela tende a despertar mais vezes para treinar de madrugada, né? A introdução alimentar, nascimento dos dentes, ver se o quarto não está muito quente, se a criança não está com frio, se a criança não está com fome. E lembrar também que, assim, ela vai despertar, mas nem sempre ela vai acordar a ponto de precisar intervir no sono dela. Então dá para, às vezes, assim, ela resmungou, espera. Transição de ciclo de sono vai de 5 minutos, 10 minutos. Tá ali resmungando, deixa ela lá. Ela tende a dormir de novo. Olha só. E quando a gente pensa nessa parte de janela de sono, a gente sabe que tem várias tabelas que indicam para cada faixa etária uma quantidade de horas X que a criança e o bebê precisam dormir. Só que a gente também tem que lembrar que as crianças não são robôs. Então a gente tem aí os marcos de desenvolvimento, a gente tem aí tudo que nos ajuda, mas também a gente não pode ficar bitolado e preocupado quando não faz exatamente como está escrito no papel, na literatura, né? Exatamente. Eu sempre falo assim, não se apegar a tabelas, seja para sono, seja para saltos de desenvolvimento. Se apegue aos sinais que a criança apresenta. É ela quem vai dizer a hora que ela está com sono, a hora que ela tem que dormir. Ai, meu Deus, porque a janela disse que tem que ficar 2 horas acordado e meu filho ficou só 1h20. Ok, é ele quem vai dizer o momento que ele precisa dormir, né? Então, cuidar esses sinais de sono. A criança fica um pouco mais acordadinha, ela começa a relaxar um pouquinho, fica com o olhinho mais baixo, a sobrancelha vermelha, começa a bocejar, botar a mãozinha na orelha. Então é o momento de parar as atividades, parar os estímulos, acolher essa criança e levar a dormir. Mas não se apegar a tabelas, não se apegar a horários, se apegue aos sinais que o seu filho apresenta. Quando a gente pensa também na parte da higiene do sono, o que seria isso? Também acho que envolve a rotina. E a gente sabe que rotina para todo mundo é excelente. Quando a gente pensa nas crianças, é fundamental, né? Exatamente. Criança ama rotina, principalmente na hora de dormir.
E bebezinho pequeno, se tu parar para pensar, eles não sabem olhar as horas. Então o bebê não sabe, agora eu vou almoçar, agora eu vou mamar, agora eu vou dormir, agora eu vou brincar, agora eu vou tomar banho, agora eu vou dormir. Então ter a rotina não significa horário, mas rotina é fazer todos os dias na mesma sequência. Porque isso vai ativando gatilhos na criança. Eu sei que depois disso eu vou fazer isso, e depois isso, e agora eu vou dormir. Aí a criança não fica estressada por não saber o que vai acontecer em sequência. A higiene do sono é realmente limpar o ambiente, digamos assim. Então chegou mais no final da tarde, viu que a criança está ficando um pouquinho mais, baixando o farol, ficando mais quietinha, reduz as luzes da casa. O ideal é que não tenha telas, nem um pouco nesse momento, né, que só vai, inclusive, piorar muito o sono da criança. Aí entra no ritual do sono. Meu ritual é ela jantar, tomar banho, vai para o quarto, lê um livrinho, reza, dorme. E todos os dias essa mesma sequência. Isso é o ritual do sono, a higiene do sono. E isso, ao longo dos dias, dos meses, a criança se acostuma e aí vem o sono a noite inteira que os pais tanto sonham, né? Isso, exatamente. Isso é uma rotina que tu vai criando. Assim como a criança aprendeu a mamar, teve que aprender a caminhar, engatinhar, a falar, a criança tem que aprender a dormir. O dormir não é instintivo, a criança não nasce sabendo dormir. Os pais têm que ensinar a criança a dormir. E aí tu fazendo todos os dias a mesma sequência, sim, essa criança tende a dormir a noite inteira mais tarde. Mas isso é com muitos meses, não é logo no início. Às vezes a criança vai dormir a noite inteira depois de 1 ano, depois de 2 anos, né? Depende muito de cada criança. Fê, muitas pessoas associam o sono com a mamadeira. Vamos desmamar essa criança e vamos dar uma mamadeira que daí ela vai dormir a noite inteira. Isso é mito? É verdade? A gente tem que avaliar, será que essa criança realmente, daí tem que ver se ela não está com fome, como é que é a alimentação durante o dia, será que a gente não pode acrescentar uma refeição antes de dormir, uma ceia, porque se a criança realmente tem fome, ela vai mamar a noite inteira, e vai mamar todo o conteúdo, e quando for mamar no seio, vai fazer uma mamada efetiva, não assim, pegou e dormiu. Isso é associação, mas, por exemplo, não é obrigatório a criança mamar de noite, depois de certa idade. Geralmente, a partir de uns 6 meses, nutricionalmente, essa criança não precisa mais mamar de madrugada. Porém, depende de cada caso, né? Cada criança é uma criança. Mas, por exemplo, as associações. Toda vez que ela desperta, ela precisa mamar para engrenar no sono de novo. Isso é uma associação, isso não é fome. Agora, eu vou trocar o mamar por uma outra associação. Ela precisa ser embalada para retornar ao sono. A gente fala muito da questão da autonomia. Por exemplo, a gente quando acorda de madrugada, o que a gente faz? A gente vira para o outro lado e dorme. É isso que a gente tem que ensinar para as crianças. Que ninguém vai lá, pega a gente, embala, dá mamar e faz a gente voltar a dormir. Então é isso que a criança tem que aprender no decorrer do tempo também. Que ela desperta, ela vai despertar, mas que ela pode fechar o olhinho e dormir de novo. Ela não precisa mamar, ela não precisa ser embalada, ela não precisa de uma associação aí para engrenar no sono. Perfeito, adorei. Obrigada pelas informações e até a próxima. Obrigada. Vamos falar sobre saúde mental. Um tema que está sendo bem falado e super procurado por muitos pacientes. A gente sabe que a saúde mental hoje está sendo vista de outra maneira e a gente quer conversar um pouquinho sobre esse assunto com a nossa médica de família. Bem-vinda novamente, doutora Carol. Oi, Mari, obrigada. Então, eu queria entender um pouquinho como que é o trabalho do médico de família nessa parte da saúde mental. Então, o médico de família, ele aborda todas as questões de saúde mental, né? Principalmente os transtornos mais comuns, que é a ansiedade e a depressão. E isso faz parte, mais da metade dos nossos atendimentos é em função da saúde mental. E também, quando o paciente traz outra demanda, muitas vezes está escondido ali atrás alguma questão de ansiedade, alguma questão de depressão, que muitas vezes a pessoa não traz, mas é o que está no fundo realmente incomodando ela. Então a gente possui algumas técnicas que a gente pode estar avaliando essa parte quando a pessoa vem para outro motivo na consulta, né? A gente sabe que a ansiedade é uma doença que está
presente em grande parte da população, a depressão também. E esses casos, eles vêm aumentando, doutora? Vem aumentando. Hoje a gente tem o povo brasileiro como o povo mais ansioso do mundo. Então a gente realmente tem que estar bem atento. E a gente tem que estar atento assim, quando a ansiedade ela passa a ser doença, né? Porque ansiedade todo mundo tem. Todo mundo tem aquele frio na barriga antes de fazer uma prova, antes de fazer uma viagem. Mas quando isso passa a atrapalhar o dia a dia, né? Isso vai precisar de um acompanhamento, né? Seja acompanhamento com médico de família, com psicólogo é muito importante. A gente tem que ver o estilo de vida que essa pessoa está levando, se tem que reduzir um pouquinho o que está fazendo, se está fazendo atividade física, se está cuidando da alimentação, tanto para a ansiedade quanto para a depressão, né? Que são os males mais comuns aí que a gente está tendo hoje em dia, principalmente pós-Covid, né? Sempre que a gente pensa em depressão e na ansiedade também, a atividade física ela vem sempre atrelada, né? Eu acho que é o primeiro medicamento para essas doenças é a atividade física e o cuidado com a alimentação, né? Isso é o que eu sempre falo para meus pacientes, né? Se a gente fizer uma atividade física, cuidar da alimentação, a gente pode estar abrindo mão de usar a medicação, né? Porque o que a medicação vai fazer no nosso cérebro é a mesma coisa que a alimentação e a atividade física vão fazer. Os mesmos hormônios ali que vão ser aumentados pela medicação, a atividade física vai estar fazendo isso. E vai estar dando inúmeros benefícios que a medicação pode estar dando só efeito colateral, né? Olha só que interessante, né? Porque a gente sabe que o corpo, ele produz vários hormônios. E dependendo do que a gente está fazendo na nossa atividade, trabalhando muito, se exercitando, comendo bem, comendo mal, determinados hormônios serão produzidos em maior quantidade conforme aquilo que a gente está fazendo. Então, uma pessoa que não se exercita, que não tem um momento de lazer, que só trabalha, que o cortisol está lá em cima, então ele acaba tendo uma predisposição, né, fazendo tudo para que o cenário da depressão e da ansiedade se instale, né? Exato, né? Como você falou, o cortisol está sempre nas alturas, né? A pessoa está estressada, está tensa o tempo inteiro, né? O nosso mecanismo de defesa é a luta ou fuga, né? Então, quando a gente está ali empenhado em trabalhar sempre, o nosso corpo está sempre assim, meu Deus, o que está acontecendo? Eu estou enfrentando uma onça todo dia aqui, né? E daí começa a surgir a ansiedade, a depressão, né? Cada vez mais o isolamento, que a gente precisa buscar ajuda. E aí a gente, às vezes, tem depressão, tem ansiedade, como você falou, vem uma outra doença em cima, e a gente só descobre a ansiedade e a depressão porque o corpo está exausto e acabou sendo afetado em outra área para descobrir essa ansiedade, essa depressão e aí sim poder tratar. Exato, que são os sintomas psicossomáticos que a gente fala, né? Quando a mente começa a afetar o corpo. Então a pessoa tá ali com uma dor, tá ali com uma diarreia, a gente faz tudo que é exame e não acha nada. E daí a gente fala pra pessoa, pode ser algum sintoma, né, de ansiedade. E a pessoa, mas então é coisa da minha cabeça? Não, não é coisa da tua cabeça, é algo que tu tá passando, né, que existe de fato, mas a gente vai ter que tratar por um outro caminho que não ali a diarreia especificamente, né? E existe um preconceito com a ansiedade. É coisa da tua cabeça, é coisa de desocupado. Exato. Né? Sempre falam que quem não tem o que fazer, dá uma pia de louça para a pessoa lavar, que a ansiedade, a depressão vai embora. A depressão é falta do que fazer. Só que isso, tem pessoas que fazem muito. E são depressivas. Exato, pessoas que têm tudo, né, para não ser depressiva, mas mesmo assim ainda tem ali porque está gastando uma parte que não deveria estar gastando, digamos assim, né. E essa questão que você falou, a gente tem muito estigma em cima das doenças de saúde mental, né. Sim. Ninguém pergunta assim, por que você está fazendo tratamento para diabetes, né, mas pergunta por que você está fazendo tratamento para ansiedade. Exatamente. Né, e são doenças crônicas igual. E a gente sabe também quando envolve o puerpério. Essa fase também é uma fase bem delicada para as mães, né? E a gente sabe que acontece bastante essa questão de depressão pós-parto, né? E aí o médico de família também pode atender essa puérpera? Também pode atender, né? E essa questão da puérpera, se sentir, começar a desenvolver a depressão pós-parto, né? Vem com estigma pior ainda, porque daí a mãe começa a se questionar, por que eu estou depressiva, tendo que cuidar do meu filho, a sociedade vai me julgar, né?
Eu tenho um filho perfeito, Exato. nasceu saudável, não tem nenhuma doença, nenhuma síndrome e eu tô aqui depressiva. Exato. E o médico de família pode estar acolhendo sua gestante também, né? Acho que o principal papel do médico de família, né? A gente prescreve, a gente vai orientar tudo que tem que fazer, né? Mas a escuta, porque às vezes a puérpera principalmente está precisando de alguém ali para ser os ouvidos para ela. E quando esse ouvido do médico de família não é suficiente e precisa da terapia. Aí a gente faz o encaminhamento Vocês conjunto, né? Mas como eu digo, eu nunca vou encaminhar meu paciente nunca mais ver. Eu vou ficar ali, e aí, Claro. tá funcionando bem, deu certo com essa psicóloga, né? Ah, não deu, então vamos procurar outra, né? Ter aquele acompanhamento, porque muita gente faz terapia, não deu certo da primeira vez, desiste. Mas não dá para desistir porque tudo envolve vínculo, empatia, né? As relações humanas são complexas, então para você fazer terapia vai ter essa relação que vai ter que ser atendida, né? Então às vezes na primeira vez não vai ser. Exatamente, às vezes o paciente está indo bem com você, só que daí quando vai para a parte da terapia não dá certo, não bateu, e aí acaba desistindo de tudo e era só um alinhamento, né? Uma troca de terapeuta no caso para realmente encontrar ali o tratamento para todas essas questões. Que a gente sabe que é um pilar, né? Então, ali, atividade física, a terapia, a alimentação e, claro, muitas vezes, sim, a medicação, né? Sim. É também importante não ter o preconceito com a medicação, porque às vezes ela vai ser extremamente necessária, porque a pessoa está num momento da vida que não vai conseguir fazer atividade física, não vai conseguir fazer alimentação de imediato. E às vezes está tão lá para baixo que não tem energia para sair da cama, né? E a medicação ajuda a ter esse upzinho, eu sempre falo, né? Vai dar um up, vai ser uma bengalinha até a gente conseguir mudar o que realmente está incomodando, né? As pessoas ficam preocupadas, tarja preta, eu vou ficar viciado. Então, por isso que eu digo assim, a informação, ela é super importante. Porque com informação, todos esses tabus, todas essas crenças, tudo isso que a gente escuta o vizinho falar, eu tenho informação de um profissional da área da saúde que me disse que é esse o caminho. E daí a gente não precisa ter medo, porque a gente está acompanhado de alguém que entende, né? Exato. Uma coisa é você tomar a medicação do vizinho, né? Outra coisa é você estar ali acompanhando com um profissional que vai, vamos fazer o desmame certinho para não ter aquela síndrome de abstinência, né? Também não deixar tomando medicamentos que realmente tem risco de vício por muito tempo. Então tem que ser tudo acompanhado. Com certeza, adorei. Obrigada por essas informações e até a próxima. Até a próxima, Mai, sempre um prazer. Agora nós vamos falar sobre tratamentos estéticos, sobre a beleza das gestantes e das lactantes. O que as gestantes e as mulheres que estão amamentando podem fazer quando se remete ao universo estético? Quem vai nos ajudar a entender tudo sobre esse assunto é uma especialista em rosto e injetáveis, a doutora Deise Castanha. Bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Muito bom te receber aqui. Então, hoje eu queria entender um pouquinho sobre o que as mulheres que estão gestando podem fazer. Acredito que você vai me dizer uma coisa que eu já imagino nada, mas a gente tem que achar alguma coisinha aí para elas se cuidarem durante a gestação, né? Então, conta para nós. Então, o que acontece, né? Geralmente, as mães, antes de engravidar, elas já são adeptas aos procedimentos, né? Então, depois que elas engravidam, elas querem continuar fazendo ou continuar mantendo, né? Ou saber o que pode e o que não pode. Aí o que acontece? Não pode, né? No período de gestação, nem após o primeiro trimestre, não pode realizar os procedimentos os mais procurados, né? Que aí seria a toxina, os bioestimuladores, os preenchedores à base de ácido hialurônico, ultrassom e por aí vai. Ultrassom só na barriga. Só para ver como é que só tá o bebê. Só para ver como é que tá o bebê, mas rosto, infelizmente não pode, né, realizar esses procedimentos. E aí o que fica para nós durante a gestação, o que é indicado? Porque assim, a gente sabe que não dá para manter esses cuidados que a gente já tinha antes de ficar grávida, mas aí o que a gente vai fazer? A gente vai abandonar o rosto
total, e depois nasce o bebê, a gente tá um horror. Não, Como é que fica? não. Aí a gente tem que investir nos cremes, nos hidratantes, né? Para manter a pele hidratada, muita água, principalmente. Óbvio que alguns cremes também, sabonetes também, eles têm na composição alguns elementos que também são prejudiciais, né? Mas aí nesse caso é bom a mãe ter o acompanhamento com a sua dermato e ver o que pode, o que não pode. Hoje em dia tem bastante cosméticos, né, específicos para a mãe no período da gestação. Isso é ótimo. E daí ter esse acompanhamento multidisciplinar que a gente fala, com a obstetra, com a dermato junto, e aí a gente saber o que realmente pode, o que não pode, porque muito a gente fala aqui no Minuto Mamãe e Bebê, qualquer coisa que aconteça que deu errado vai se culpar algo. Claro. Então foi aquele creme, então foi isso, foi aquela depilação a laser. Então a gente evita nesse processo, que a gente sabe que é um processo 9 meses, mas passa rápido, a gente vai ter a vida inteira depois para correr atrás, e a gente sabe que depois da amamentação dá para investir legal no rosto. E aí quando a gente pensa na amamentação, é a mesma orientação da gestação ou muda um pouquinho? Não, é a mesma orientação. Também não pode fazer o uso desse tipo de procedimento, né? E por que não pode, né? O que acontece? Tudo que envolve na área da saúde, da medicina, como medicamentos, o que é bom, o que não é, o que pode, o que não pode, os efeitos no nosso corpo, quais são os benefícios e também quais são as suas contraindicações. Esse tipo de informação, ela é através de um estudo, e esse estudo se chama estudo controle. O que acontece? É selecionado um grupo de pessoas que usam a medicação e outro grupo de pessoas que usam um placebo e acham que estão usando a mesma medicação, mas na verdade não. No caso da gestante, o que acontece? Tem a vida de um bebezinho ali envolvido. Então, eticamente, não se pode fazer esse tipo de estudo em gestantes. Ainda mais se for para fins estéticos, né? Então, esse tipo de estudo não pode ser realizado. Então, é por isso que a gestante não pode fazer toxina, não pode fazer preenchedor, não pode fazer bioestimulador, por esses motivos, né? Porque esse estudo, ele é ele que traz os resultados mais fidedignos, né? Para a gente poder... Então, hoje a gente entende o porquê da gente ter esse medo e da gente não ter tanta informação do que pode, o que não pode, porque não tem paciente para fazer o estudo. Com certeza. Não tem estudo, né? E quando a gente pensa aí no leite materno, a gente sabe que o leite é feito pelo nosso corpo, então tudo que a gente colocar no corpo vai, então vacina, tanto que sempre falo, né, é uma imunidade para o bebê, porque todas as vacinas, anticorpos da mãe vão passar para o bebê, então se passa as vacinas, qualquer outro procedimento estético que a gente faça também vai passar pelo leite materno para um bebezinho. Sim. Então por isso que segue a mesma orientação da gestação de não fazer nenhum tipo de procedimento, né? Sim. Porque a literatura não traz nada, né? Então, não tendo... Para evitar, né? Não tendo, isso não nos dá a autoridade de executar quaisquer procedimentos na paciente gestante, né? Mas aí a gente sabe que é por um período, e aí depois a gente faz o melhor ali pelo bebê, na gestação, na amamentação, que a gente sabe que é muito importante para o desenvolvimento da criança. Depois a gente tem um longo período aí para correr atrás e ver o que ficou. Com certeza as mamães vão chegar com bastante olheiras, porque a gente sabe que tem toda essa questão da privação do sono, e a amamentação é algo que exige muito da mãe também. Mas aí a gente corre atrás, manda os pezinhos de galinha para bem longe, hidrata a pele, enfim, daí tem vários procedimentos que dá para fazer depois, né? Sim, com certeza, tem bastante coisas para dar um up depois no aspecto de cansaço da mamãe, né? E tudo isso a gente conversa numa
próxima entrevista, que eu quero saber tudo o que tem de novidade, o que tem de procedimento estético para as mulheres. Adorei o nosso bate-papo hoje, obrigada por trazer essas informações para nós. Se você tem alguma dúvida sobre toda essa parte de cuidados, se você é gestante, se você quer conversar um pouquinho mais sobre isso, entra no Instagram da doutora Deise Castanha, conversa lá direto com ela, tira todas as dúvidas, tenho certeza que ela vai te atender e vai te ajudar a te explicar, para logo você poder ir até ela e dar esse up no rosto que eu estou precisando. Eu vou lá também e vou dividir com vocês os resultados, né, doutora? É isso aí, espero por você. Obrigada e até a próxima. Obrigada eu, até a próxima. Agora eu vou conversar com o nosso pediatra, o Dr. Leonardo, sobre um assunto que ele está estudando bastante e ele tem muitas informações para dividir conosco, que é o autismo, ou melhor dizendo, o diagnóstico precoce do autismo. É isso, Léo? É isso aí. Bem-vindo novamente. Obrigado Então, mesmo. queria entender como que se faz esse diagnóstico precoce. A gente fala muito sobre o autismo, muitas pessoas ainda têm dúvidas e para a gente ter esse diagnóstico, qual a importância desse diagnóstico precoce? Então, o diagnóstico precoce do autismo significa o quê? Quanto mais cedo, melhor. Tá? Obviamente que sem banalizar o diagnóstico em si. Não pode dizer que tudo que acontece de atraso no desenvolvimento da criança, seja atraso na fala, atraso motor, atraso na socialização, enfim, seja devido ao autismo. A gente tem que fazer uma boa investigação disso. Tá? Mas sendo o autismo um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, aquele transtorno que vai se manifestar durante o período de desenvolvimento infantil, né, ao redor aí dos primeiros 2, 3 anos de idade, então a gente consegue identificar alguns sinais de alerta de que essa criança ela possa ter o transtorno do espectro do autismo. E quando a gente fala nesse diagnóstico precoce, na importância desse diagnóstico precoce, a gente também precisa falar no diagnóstico tardio. Por que acontece tantos diagnósticos passado do tempo, como a gente diz assim, sabe? Sim, o diagnóstico, porque assim, a gente tem muita imagem da criança autista, a imagem clássica da criança que está isolada num canto, que tem movimentos repetitivos, ou fica fazendo assim com a mãozinha, né, ou balançando o corpo, tem hipersensibilidade, não consegue ouvir o barulho do liquidificador em casa, por exemplo. Então, esse é um quadro de autismo que a sociedade tem como sendo o padrão, mas não. O autismo, ele, como o próprio nome diz, ele é um transtorno do espectro. Então, quando a gente fala em espectro, ele tem uma variedade de apresentações. Imagina assim, a gente tem do branco até o preto e vai uma escala de cinza, sabe? Então, a gente vai ter várias manifestações, vários sintomas, e eles vão variar em intensidade. Então, por exemplo, quando a gente fala que o autista tem uma dificuldade de socializar, de se comunicar, pode ser sim, desde aquela criança que está isolada, está toda a criançada brincando e ela está lá isolada no cantinho. Ou então é uma criança que ela está próxima das outras, da sua faixa etária, e só que ela tem dificuldade de abordar, de chegar nessas crianças de uma maneira que ela consiga se introduzir na brincadeira, interagir e engajar nas brincadeiras. Então o brincar é um bom lugar para a gente avaliar e observar como que a criança brinca, se está dentro daquilo que é considerado típico, né, dentro do esperado para o desenvolvimento infantil ou não. Quando a gente tem o diagnóstico, o que muda para essa família, para o médico, enfim, para essa criança? Então, eu tenho uma filha, né, autista, e que o diagnóstico dela a gente considera tardio, porque foi ali, ao redor de 6 anos de idade, tá? E, bom, o que muda? Muda muita coisa. Porque, primeiro, a gente passa por um momento de luto, né? Porque ninguém quer ter um filho com problema, seja ele qual for, seja uma alergia alimentar, né, rinite, seja o que for, não, a gente não quer, a gente quer que nosso filho se desenvolva da melhor forma possível, né, tenha menos problemas. Então, o luto, ele é algo que pode acontecer, né, dentro da família. E só que o luto, a gente não pode ficar no luto, por isso tem que ter muito apoio. Tem que ter apoio de todo, do próprio médico que diagnosticou a criança, né, da equipe que vai tratar a criança. Tem que ter um olhar para a mãe, para o pai, para essa família. Isso é muito importante. Senão, enfim, quem cuida da criança na maior parte do tempo
tem que ter uma boa saúde psicológica, né? Então, tem todo as mudanças, elas vão vir porque tem um impacto na rotina da família. E esse impacto é a carga horária de terapias, que é extensa. Tem crianças que passam um período inteiro numa clínica e depois vão para a escola e depois vão para casa, sabe? Então elas têm uma rotina, às vezes extenuante, para a família, que tem que sair de casa, levar a criança para a clínica, fazer psicologia. Que trabalha. E como conciliar o trabalho, todas essas terapias? Então, tem muitas famílias que, infelizmente, ou o pai ou a mãe optam por parar de trabalhar para poder dar conta disso. Então tem um impacto social muito grande o autismo. Por isso que, quando a gente fala em diagnóstico precoce, é para o seguinte: a gente, quanto mais cedo a gente aproveitar a neuroplasticidade, ou seja, a capacidade que tem o sistema nervoso central da criança de se adaptar às demandas, às mudanças, às terapias, melhor vai ser o desenvolvimento dela. Isso é aplicável à criança autista ou não autista, sabe? Mas tratando do autismo, o tratamento é esse. Porque no primeiro momento vai ser intensivo. Ao longo prazo, isso vai diluindo. A criança vai criando meios de ter habilidades sociais, de se autorregular sem precisar agredir, sem precisar ter movimentos que a gente chama estereotipados, né? Então, que não tem uma função específica a não ser se regular, sabe? Então, todas essas mudanças, elas vêm, você pode ter um olhar de negativo, né, porque, nossa, vai ser pesado, vai ser trabalhoso. Ao mesmo tempo, quando a gente tem um diagnóstico, né, no nosso caso particularmente, foi o norte, porque daí eu aprendi como que minha filha funciona, né, como que eu vou chegar nela quando ela estiver tendo uma crise, que antigamente eu considerava uma crise de birra, mas não, é uma crise porque ela se desorganizou, porque ela tem uma inflexibilidade cognitiva. Então eu aprendi, eu fui estudar para que eu entenda como lidar com ela. E isso é o que eu recomendo para todas as famílias que têm filhos com autismo. Estudem comportamento, conversem com os terapeutas, as terapeutas da criança, que a qualidade de vida melhora. Não vai ser sempre, sabe, algo pesado. Vai ter, mas acho que da mesma maneira que tem com todas as famílias. Qualquer família, qualquer situação. Mas aí a gente sabe o que está acontecendo, isso, o porquê, e a partir do estudo a gente vai conseguir ajudar. Do que só achar que, mas por que está fazendo essa birra? Mas não é assim, e às vezes a gente está meio estressado, acaba não sabendo conduzir a situação e piora. Claro. Então a gente tem um diagnóstico, a gente estuda, a gente está apto para cuidar daquela criança, ajudar ela a se regular. Isso. Porque assim, tipo, a gente com pai, mãe, agora eu tô falando com pai, né? Então, tem esse momento, eu chego no fim do dia, a gente está cansado. Então, tipo, não é querer também romantizar que o autismo ele traz um benefício para mim porque eu melhoro o meu autoconhecimento. Não, mas isso faz parte, sabe? Então, a partir do momento que eu começo a estudar, analisar comportamento, e aí eu analiso o dela e analiso o meu, só que eu, como ser humano, eu vou ter minhas falhas. Eu tenho que saber me perdoar disso também, né? Mas a questão toda é que, se eu não tivesse o diagnóstico, como que eu ia estar hoje tratando ela? Se ela funciona de uma maneira diferente, sabe? Se e ela até porque, um exemplo, tu tens duas, aquela comparação, poxa, tua irmã não faz assim, por que tu faz isso? Então, quantas famílias que tem mais de uma criança, e aí uma criança típica e outra não, e daí o conflito, a comparação, os porquês. Nessa parte da comparação, né, tipo, a gente fala não compara, né, mas foi comparando que a gente chegou no diagnóstico. Claro, a gente não está comparando, você faz melhor do que a outra, não, foi comportamentos, né, mas de fato, tipo, eu sei até onde eu posso exigir da minha filha, até onde eu posso ir com ela, e a partir daqui ela vai precisar de apoio. E aí eu estou ali para dar apoio, as terapeutas estão ali para dar apoio, minha esposa, até a irmã dela acaba participando disso. E é o cuidado que a gente tem que ter, né, relacionado a isso. Ela é pequena, não tem responsabilidade sobre a irmã dela, né, mas essas coisas interferem muito. A nossa rotina, né, não só, eu estou falando nossa agora como nós, pais atípicos, como a gente fala, né, a nossa rotina ela fica, às vezes parece estar pisando em ovos, até onde a gente vai não vai. E aí contar com o apoio dos profissionais
né, dessa rede de apoio é super importante, para que dê tudo certo, pelo menos o encaminhamento aconteça da melhor maneira possível. Léo, que legal. Obrigada por dividir um pouco da tua história conosco. Parabéns aí pelo estudo que tu tá desenvolvendo e por ajudar tantas crianças, não só a tua filha, mas também tantas outras famílias, e que venham mais conhecimento e que mais pessoas tenham um pediatra, um profissional, enfim, qualificado para ajudar nessa árdua missão que é ser mãe, ser pai de qualquer criança, né, Léo? Sim, com certeza. Obrigado também, Até a próxima. Mari. Até mais. O assunto de hoje é libido. E eu tenho aqui uma médica maravilhosa que tem várias informações para nós sobre esse assunto, né, Dani? Opa, muita coisa. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. Então, assim, o que a gente precisa saber sobre libido? Tenho certeza que no teu consultório, bomba de mulher falando sobre esse assunto, perguntando, com dúvidas, reclamando, enfim, conta tudo para nós. Bom, Mari, esse é um dos assuntos com certeza mais comum no consultório, né? E a gente tem muito assunto para falar sobre libido, mas hoje eu escolhi algo bem específico aqui pra gente, tá? Que é sobre a gente conseguir diferenciar o desejo espontâneo do desejo responsivo. Então, o que isso quer dizer? Quase como que um mito, a gente acha que o desejo sexual, ele vem da gente estar parada e simplesmente eu tenho um pensamento e eu já tenho desejo, tá? Isso pode acontecer, mas isso não é o mais comum. Se a gente pensar nos relacionamentos de uma forma geral, a maior parte de nós, mulheres, precisamos, a gente não vai ter um desejo espontâneo, a gente precisa de um desejo responsivo. O que isso quer dizer? Eu preciso de estímulos, tá? E por que eu tô trazendo isso? Porque a maior parte das queixas de libido, a pessoa chega no consultório e fala assim pra mim: olha, Dani, não é que eu não amo meu parceiro, a minha parceria, mas é que assim, eu tenho uma preguiça de começar. E aí normalmente vem com esse termo chamado de preguiça, e não é uma preguiça, a gente precisa sim de estímulo. E quando a gente fala estímulo, o que muitas de nós aprendemos? Que o estímulo é uma preliminar. A gente nem está falando de preliminar, a gente está falando de um estímulo ou uma preparação cerebral. O que isso significa, tá? Então aí dentro da sexualidade, dentro de tratamento de libido, a gente tem muita coisa. O que a gente precisa para ter um desejo responsivo? Olha, tem mulher que tem que estar descansada, tem mulher que tem que estar de banho tomado, tem mulher que tem que estar se sentindo bem, tem mulher que tem que estar se sentindo gostosa. Então assim, a gente como mulher tem que estar se avaliando para saber o que eu preciso para ter esse tipo de desejo, tá? Então, muitas vezes, essa mulher não tem uma diminuição de libido. Ela simplesmente não compreendeu o que ela necessita nesse momento para ter desejo. Nossa, intenso, profundo. Essa fala foi assim, acho que vai tocar a mulherada que está nos assistindo. Sim, porque o que acontece, né? Hoje está muito em alta que a diminuição de libido ela é causada por uma alteração hormonal. E, na verdade, a menor taxa das mulheres que têm diminuição de libido é por questões hormonais. A maior parte da diminuição de libido, isso é comportamental. E aí isso envolve uma série de coisas. Uso de medicações, outras doenças associadas, relacionamento que precisa passar por alguns ajustes, atividade física, alimentação, uso de drogas, bebida alcoólica, cigarro. Então, por isso que esse assunto é um assunto tão vasto. E o que acontece, né? Às vezes, a paciente chega no consultório pedindo um exame específico de hormônio ou pedindo um exame hormonal achando que isso vai resolver. E eu costumo falar, diminuição de libido é comportamental. E daí a pessoa fala assim pra mim: poxa, Dani, então eu não tenho nada o que fazer. Pelo contrário, a gente tem muito o que fazer. Só que pra gente melhorar a libido, não adianta a gente tomar o remedinho. Como eu gostaria que essa fosse a solução, mas essa não é. Então, para melhorar a libido, a gente tem que olhar para a gente, tem que olhar para o nosso relacionamento, tem que conversar com a nossa parceria e ver todos esses caminhos que a gente precisa percorrer para melhorar. Porque muitas vezes a diminuição de libido tem um caminho maior para percorrer, tem outras coisas envolvidas ali. Então não é só hormonal, e isso é muito importante, porque senão muita gente fica frustrada que vai lá, faz uma solicitação de um exame ou usa uma determinada medicação achando que vai resolver e não vai resolver. Nossa, olha que importante, né? E daí isso acontece, assim, as pessoas cansadas, com uma rotina turbulenta, e a mulher, ela é muito sensível a tudo isso, né? O homem, na grande maioria, acontece qualquer situação, ele quer extravasar
usando a relação para isso. A mulher, ela não tem cabeça para ter uma relação quando ela tem algum problema. Então, todas essas questões afetam na parte da libido, né, Dani? E isso que é interessante, porque a partir do momento que você começa a se entender, que você sabe assim, poxa, eu sou uma pessoa que preciso estar assim, eu sou uma pessoa que preciso disso, para estar nesse relacionamento, para ter uma relação sexual, quanto mais a gente entende o que a gente precisa, o que me nutre, o que eu preciso fazer, o que eu preciso receber dessa minha parceria, eu consigo verbalizar, porque esse é um outro problema de relacionamento. Como a gente também, a maior parte de nós não aprendeu a se expressar e a comunicar o que a gente precisa, a gente não sabe nem falar para nossa parceria. Por quê? Se eu não sei qual é a minha necessidade, se eu não sei o que eu preciso, o que eu vou verbalizar para outra pessoa? Nem a pessoa pode querer te ajudar, né? Poderia te ajudar, poderia entrar nessa guerra para melhorar essa vida sexual, só que ela também não sabe, porque a própria pessoa que está vivendo aquela situação não sabe também. Então, como é importante se conhecer. E assim, quando a gente busca o ginecologista, querendo essa pílula mágica, às vezes a gente escuta que não é essa pílula mágica, mas o que o ginecologista vai te passar também pode mudar a tua vida. Não é só a pílula mágica que vai mudar a vida. Com certeza. A gente fala isso em todos os nossos programas aqui. Né? A gente sempre fala isso. O tamanho da importância de uma orientação. Às vezes a gente, como profissional, tu fala uma frase para a pessoa faz uma virada de chave, ela tem um insight e isso resolve a consulta dela, entende? Então não adianta ir lá e usar o gelzinho que a amiga usa, não vai adiantar, porque é muito específico. O seu relacionamento é diferente do relacionamento da vizinha. O seu relacionamento e a sua sexualidade é diferente do relacionamento da sua irmã, da sua cunhada, da amiga. Então assim, é perda de tempo, é perda de energia e frustrante você fazer o que essas outras pessoas estão fazendo. Até porque dentro da sexualidade, quando você vai começar a perguntar para as outras pessoas, geralmente o que se fala é tudo mentira. Por quê? Porque todo mundo tem os seus preconceitos, os seus mitos e as suas dificuldades dentro da sexualidade. Então, não percam tempo. Vá procurar quem entende disso. Uma ginecologista, uma sexóloga, uma psicoterapia, porque senão vai ser frustrante, não vai resolver e isso vai virando uma bola de neve. Quantos casais muitas vezes se separam, o relacionamento não evolui porque não foi resolvido a dificuldade de sexualidade. A gente não está nem falando de libido, é desafio de sexualidade. Nossa, adorei, Dani. Adorei. Muito obrigada pelas informações. Se você está aí tendo essa dificuldade em relação à libido, tá? Nossa dica, não existe uma pílula mágica, existe você ter um papo muito bom com a sua ginecologista, ajustar a sua rotina, conversar, como a Dani disse, com a sua parceria, e aí as coisas vão ser melhores. Afinal, as pessoas merecem ter uma vida sexual feliz, né, Dani? A sexualidade é um padrão da nossa saúde. É um índice da nossa saúde, que avalia a nossa saúde. Então, é muito mais profundo e muito mais importante do que a gente já ouviu falar. Faz parte da nossa vida, faz parte da nossa saúde. Adorei. Obrigada, até a próxima. Obrigada. Agora nós vamos falar sobre depressão pós-parto com uma profissional que vivencia e atende muitas mulheres nessa situação, a nossa psiquiatra aqui do Minuto Mamãe e Bebê, a doutora Cláudia. Bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Mari. Um prazer te ter aqui e poder abordar esse tema que a gente sabe que é bem recorrente, que é a depressão pós-parto. O que precisamos saber sobre esse assunto, doutora? Então, o que a gente precisa saber é que a depressão pós-parto, infelizmente, é uma condição bem frequente, né? No ciclo gravídico puerperal, a gente fala depressão pós-parto, mas na verdade a depressão ela pode já iniciar na gestação. Então a gente precisa ficar atento, na verdade, a todo o ciclo gravídico puerperal, desde essa mulher gestante até a fase do pós-parto, idealmente antes da gestação até. Porque todas as mulheres que já têm um histórico prévio de depressão na sua vida, nessa fase, elas vão ter um risco aumentado de desenvolver um novo episódio ou de ter uma piora de sintomas que já estavam sentindo antes de engravidar ou na gestação, enfim, né? O puerpério ele é um período mais crítico, vamos dizer assim,
porque vem, né, a questão da queda hormonal, o nascimento daquele bebê, toda a mudança para a vida dessa mulher, dessa família, mas a gente tem que ficar atenta a todo o ciclo. E assim, quando a gente fala nessa atenção, alguns sinais de alerta, que as pessoas que estão na volta dessa mulher, dessa gestante, dessa puérpera, podem prestar atenção, a própria mulher, o que ela pode, porque às vezes no meio de todo esse sentimento a mulher não consegue se dar conta do que está passando, ela está só vivendo. Então, alguns sinais para a gente notar que algo não está indo bem. Isso que tu traz é bem importante, porque assim, esse é um período onde a mulher é vista pelo maior número de profissionais na vida dela, na verdade. Ela é vista pelo obstetra, às vezes pelo médico de família, pela enfermeira, doula, enfermeira obstétrica. Então, tem muitos profissionais que estão em volta dessa mulher. Então, na verdade, é responsabilidade de todos cuidar da saúde mental dela também, não só da saúde física. Então, assim, a gestação tem as suas particularidades, a gente sabe que vai ter algumas alterações de humor, né, pela questão da oscilação hormonal, por toda essa condição nova. Mas tem outras coisas que saem um pouquinho do que a gente espera para esse período, né? Então, essa mulher assim, que está gestante ou que está puérpera, que ela começa a ficar com o humor muito deprimido, muita tristeza, muito desânimo, não consegue muito falar a respeito dessa gestação, não consegue fazer movimentos de vinculação com esse bebê, comprar alguma roupinha, ajeitar um quarto, às vezes não consegue nem seguir um pré-natal de maneira adequada, fazer os exames necessários, muito choro, angústia, às vezes em estados mais sérios, assim, ideias de morte, de que talvez não deveria estar ali, ideação suicida, coisas nesse sentido não são normais. A gente precisa, o quanto antes, avaliar, investigar e tratar, caso necessário. E aí, quando a gente pensa nesse tratamento, a gente sabe que a gestante, ela vive uma situação ali que não é todo medicamento que ela pode tomar, e depois, com a questão da amamentação também no pós-parto. Então, como que vem esse tratamento para essa mulher nessa fase da vida, gestação e pós-parto? Esse é um outro grande tabu, assim, né, de que a gestante ela não pode tomar nenhum tipo de remédio psiquiátrico, que ela, quando essa mulher se descobre grávida, ela tem que parar todas as medicações, porque vai ter um risco muito grande, né, de esse bebê ter uma malformação, dessa gestação ter algum desfecho negativo em função disso. E o que a gente sabe é que, assim, risco zero na vida não existe, muito menos num estado de gestação, de puerpério. Então, o que a gente precisa saber é se essa mulher realmente tem um diagnóstico e qual é o risco dessa mulher usar alguma medicação para se tratar e o risco de não usar. Porque a gente precisa entender que o risco dessa mulher ficar adoecida na gestação, no puerpério, ele é grande e vai impactar não só a saúde dela, como a saúde desse feto, desse bebê, dessa nova família, né? A gente sabe que o bebê ele precisa muito dessa mãe bem, não só do corpo da mãe bem, mas da mente, das emoções, para também se constituir enquanto uma criança saudável, né? Então, a gente tem que ter muita atenção com isso. A gente tem hoje várias medicações que têm um bom nível de segurança que a gente pode usar, os antidepressivos, os antipsicóticos, alguns estabilizadores de humor, mas isso a gente precisa avaliar cada caso individualmente. Não existe um remédio que todas podem usar ou que todas não podem usar, com exceção de uma medicação, ácido valproico, que aumenta muito o risco de malformação. Com exceção desse, outros todos a gente vai ter que avaliar a necessidade de cada mulher usar, qual é o risco de cada mulher usar ou não usar aquela medicação. Achei bem interessante essa parte do peso, né? Usar e não usar. O que porque uma gestante ou até a puérpera com um bebezinho ali cometeu uma atitude, fazer algo que não precisaria estar fazendo se ela estivesse medicada. Então, realmente, vale a pena deixar ela longe dos medicamentos, né? E quando a gente pensa nesse tratamento,
existe também a terapia, né? O acompanhamento com psicólogo, que também você sempre prescreve, dependendo da situação, né? Sim, o que a gente sabe é que, sim, idealmente a gente vai fazer abordagens não farmacológicas, né? Então, o ideal é que essa mulher não use nenhum tipo de medicação, inclusive as medicações psiquiátricas. Tem casos que sim, que vai ser possível essa mulher ficar só com tratamentos não farmacológicos, e aí a psicoterapia é uma primeira escolha. E se precisar de alguma medicação, também vai ter a associação da psicoterapia. A psicoterapia é uma ferramenta muito importante que a gente indica frequentemente, porque além da questão dos sintomas psiquiátricos, tem toda a mudança emocional dessa mulher, né? Esse é o momento também que a gente tem ali a nossa história revivida, a gente entra em contato com aquele bebê que a gente foi, com a mãe que a gente teve. Então, alguns conflitos, eles podem aparecer e aparecem nesse momento, e eles podem atrapalhar esse processo, né? Essa maternagem, o início da vida dessa família. Então, é muito importante que a gente tenha, quando indicado, o apoio da medicação, mas sempre junto com a psicoterapia. Entendi, adorei. Obrigada por trazer essas informações para nós. Eu que agradeço. Se você quer entender um pouco mais sobre esse assunto, se você tem uma dúvida, se conhece alguém que está vivenciando uma situação dessas que a gente falou, entra no Instagram do Minuto Mamãe Bebê, digita lá Cláudia e você vai encontrar a nossa psiquiatra e lá você vai poder conversar com ela, tirar suas dúvidas e até marcar uma consulta. Né, doutora? Com certeza. Obrigada, Mari. Obrigada, até a próxima. Até. Agora nós vamos conversar com a nossa endocrinologista pediátrica e vamos responder algumas perguntas que surgiram lá no Instagram, nas caixinhas de perguntas que nós abrimos no Minuto Mamãe Bebê e também no perfil da nossa doutora. Bem-vinda novamente ao programa. Tudo bem, Mari? Tudo ótimo. Pessoal? Vamos para a primeira pergunta, então. Quando começa a puberdade? Ah, boa pergunta. Então, existe uma diferença na puberdade de meninos e meninas, certo? Vamos falar primeiro das meninas. As meninas, normalmente, elas iniciam a puberdade entre 8 e 9 anos, certo? É o limite do normal. Algumas vão iniciar mais tarde, mas a partir dos 8 já seria o normal. Quais são os sinais de que a menina está entrando na puberdade? Deve ser a dúvida da mãe, né? O início do aparecimento do brotinho mamário e ou dos pelinhos pubianos, tá? O broto mamário é o sinal mais importante e ele é facilmente detectável, né? Porque a menina vai ter uma dorzinha ali no mamilo e se você passar a mão vai sentir um carocinho. Então é o brotinho mamário, é o início da puberdade na menina, que deve começar a partir dos 8 anos, tá? Se for antes dos 8 seria precoce, certo? A menina é fácil de perceber, a gente vê pela roupinha. Já no menino é diferente. Então, o menino ele pode iniciar a puberdade a partir dos 9 anos de idade. A maioria vai iniciar realmente ali pelos 11 anos, tá? A média, né? Mas a partir dos 9 já é considerado normal. E o que seriam os sinais do menino? O aparecimento dos pelos pubianos e ou o aumento dos testículos. O aumento dos testículos, ele fica escondido. E o início é muito sutil. Então, a gente vai ter um leve escurecimento ali da bolsa escrotal, então fica um pouco mais frouxinha, e aí se a gente medir, vai ter um aumento do tamanho. Então, é um sinal sutil que muitas vezes os pais não percebem, até porque nessa idade o menino já não quer mais mostrar, né? Então a gente não vê. Então, é mais comum um menino com puberdade atrasada chegar atrasado pra gente no consultório, porque só foi visto que ele já está na puberdade quando ele já está num estágio mais avançado. Então é bom, assim, nessa idade ali, a partir dos 9 aninhos, dar uma olhada lá no menino tomando banho, manda o pai dar uma olhadinha, né? Pra ver se tem alguma diferença, né? Se já tá aparecendo algum pelinho, algum escurecimento local. Mas ficar atento também no menino, tá? Tá certo. Vamos para outra pergunta, ainda relacionada com a puberdade. Meu filho não entrou na puberdade, o que eu faço? Tá, então aí a gente tem o oposto, né? Vamos falar separado, meninos e meninas, tá bom? As meninas, normalmente elas entram na puberdade a partir dos 8 anos e elas têm até os 14 anos de idade para entrar na puberdade, certo? Então, se uma menina, ela completou 14 anos de idade e ela não tem nem o desenvolvimento de mamas, não tem um brotinho mamário, essa menina ela tem um atraso puberal e ela vai ter que ser investigada, certo? A gente tem algumas causas, né, a gente chama de hipogonadismo feminino, então às vezes uma criança pode ser desnutrida, baixo peso, ter uma formação na hipófise, que é a glândula que produz os hormônios, né, que vão induzir a puberdade, tem várias alterações, mas essa menina vai ter que ser investigada. Se ela tem 14 anos e ela já tem um brotinho mamário, já está desenvolvendo a mama, já tem pelinhos, mas ela não menstruou ainda, ok, a gente pode aguardar até os 16 anos de idade.
Se a menina chega aos 16 anos de idade e ela ainda não menstruou, ela tem caracteres, tem um pouquinho de mama, tem um pouco de pelos, mas ela não menstruou e tem 16, a gente também vai investigar essa menina, ok? Tá? Hoje, assim, ó, só pra gente entender, a idade média de primeira menstruação nas meninas no Brasil é 11 anos e 7 meses. Então, a maioria menstrua até os 12, tá? Então, se uma menina já, né, tem uma puberdade mais tardia, não é tão comum, então chama a atenção dos pais, certo? Mas assim, até os 14 ainda a gente pode aguardar. Tá bom? Já no menino, vamos falar do menino. O menino é um pouquinho diferente. O menino, ele deve começar a puberdade até os 14 anos. Só como eu falei, no menino é mais difícil de perceber. Então, como a maioria dos meninos com 11, 12 anos, ele já entra em puberdade, eles começam a mudar o corpo, quando o menino tem ali pelos 13 anos e ele ainda é muito infantil, muitas vezes os pais já ficam preocupados e procuram a gente. Mas até os 14 ainda seria considerado normal. Então, ele pode começar a puberdade até os 14 anos, né? Se ele passou dos 14 e não tem nenhum sinal puberal, também vai ter que ser investigado, tá? No menino, é mais comum ter um atraso puberal normal, que a gente chama de retardo constitucional do crescimento e puberdade. É um pouquinho mais comum do que no sexo feminino, tá? Mas assim, também, passou dos 14 anos, a gente vai avaliar. Tá? Perfeito. Vamos para outra pergunta, relacionada à atividade física. Atividade física para crianças e adolescentes. Então, assim, quando começar a atividade física e tempo que é necessário para uma criança, para um adolescente de atividade física. Então, hoje ainda recebi uma mãe assim que estava falando, ele não precisa fazer muita atividade física, criança, né? A gente é adulto que tem que fazer. Na verdade, é o contrário, tá? Quanto menor a criança, mais ativa ela tem que ser. Então, assim, vamos por faixas etárias. A criança, o bebezinho, até os 3 anos de idade, tá? A criança, nessa idade que se orienta, que a criança tenha pelo menos 3 horas ativa. E o que é uma atividade para um bebê? Um bebê que já, claro, já senta, né? É ficar no chãozinho, né, brincando, não ficar só no colo da mãe ou só no carrinho preso. Então, já desde que a criança começa a se arrastar, ficar sentadinha, engatinhar, se orienta que ela deve ficar solta. Então, mesmo um bebezinho pequeno, é orientado que ele fique pelo menos umas 3 horinhas solto, tá? E ele vai se mexer, esse é o exercício do bebê. Quando a criança já começa a andar, é a mesma coisa, é brincar. Mas ela tem que ter 3 horas de atividade, vamos dizer, não seria um esporte, né? Mas de atividade física, de brincar, botar para um parquinho, correr em casa, não ficar sentada o dia inteiro. Então, até 3 aninhos, a gente não orienta assim, um esporte específico, mas a criança ser ativa. A partir dos 3 ali até os 6 aninhos, a criança já deve praticar atividade física pelo menos 1 hora por dia. E nessa idade, geralmente ela está começando, né? A gente pode começar a orientar alguns esportes, algumas atividades físicas como natação, danças, né? A gente tem balé, outros tipos de dança, hoje em dia tem vários, né? Uns tipos de ginástica para criança, a gente tem as lutas, hoje em dia tem vários tipos também, né? E continuar também com as atividades lúdicas, correr, brincar, né? Jogar bola. Então, pelo menos 1 hora de atividade física. A partir dos 6, a gente ainda orienta essa 1 hora de atividade física, mas já pode se orientar a atividades físicas mais vigorosas, mais intensas, tá? E aí os esportes de equipe, eles já chamam mais atenção também, né? Então, é o futebol, é o vôlei, né? E ainda não excluindo esses outros que a gente já falou, né? Natação, lutinhas, danças, isso, tem crianças que vão fazer isso, né, até a vida adulta. Mas as atividades de grupo, a partir dos 6 anos, elas tomam mais essa importância, tá? Até a adolescência, a criança deve praticar, o adolescente também, pelo menos 1 hora de atividade física diária, tá? O homem adulto, só para a gente ter uma comparação, a gente orienta 30 minutos de atividade física diária e a mulher adulto 20 minutos de atividade física diária. Isso seria o mínimo, tá, gente? O mínimo para a pessoa não ser considerada sedentária. Claro que ela pode fazer mais, né? Os pais hoje em dia brincam que antigamente a criança corria o dia inteiro. E realmente, um grande mal que a gente tem hoje da vida moderna é o sedentarismo. As crianças ficam presas o dia inteiro e praticam o menos que o mínimo, né, indicado. E antes as crianças ficavam na rua correndo, pulando, jogando bola, andando de bicicleta o dia inteiro e faziam em um dia, às vezes, 3, 4 horas de atividade física. Então, hoje eu brinco, antigamente os pais tinham que puxar para dentro de casa, chamar a criança para dentro de casa e hoje nós, como pais, temos que orientar a criança a sair para ir brincar. Claro que com a segurança não tem como mandar para a rua, hoje é difícil. Mas a gente tem que dispor de momentos que a criança possa se mexer, leva no parquinho, né, leva para fazer o esporte, a gente tem que arranjar um tempo, não tem jeito. Mas esse seria, assim, o mínimo indicado, tá, gente? Lídia, obrigada por responder algumas dúvidas de quem mandou as perguntinhas lá na caixinha. E até a próxima. Até a próxima, pessoal.